revertendo a ansiedade ou angústia. Sente-se confortavelmente em um lugar agradável, feche os olhos e tome uma respiração bem profunda. Inspire e solte. Inspire e solte. Traga em sua mente a memória de ter aprendido e estar usando algo que aprendeu para ir melhor cada vez mais a sua vida e a vida de outras pessoas, revertendo a ansiedade. Pense uma última vez em alguma coisa que te fez sentir algo como uma ansiedade, angústia, temor ou alguma coisa assim. Imagine uma última vez essas cenas de coisas internas, as sensações que você considerava uma ansiedade, angústia. Antes que você possa já se abrir para duvidar, eu te pergunto: essa parte que gerava até hoje essa experiência tentava fazer o que por você através disso? Esse sintoma ou comunicação que assumia até então essa velha forma, antes que você se lembre de esquecer caso respire na sequência, tentava te alertar ou chamar atenção para quê? E de que outra forma você pode escolher prestar atenção no que existe de importante nesses alertas? Ao mesmo tempo em que se abre ou busca formas mais saudáveis para lidar com essa situação. E quando você experimenta essas últimas memórias do que antes era ansiedade, na sequência, lembre-se agora de momentos em que esteve enganado ou com certeza de ter dúvidas ou dúvidas de ter certeza sobre algo que antes considerava certo, sem sombra de dúvidas, mas aos poucos foi trocando a certeza pela certeza da dúvida sobre o que as coisas poderiam significar e tudo mudou. Considerando que antes era a experiência de ansiedade ou angústia, antes que você se lembre de esquecer, caso respire, perceba o que ainda é a sensação física que estava acompanhando essa experiência, que se produzia em seu corpo. Em que direção? Em qual direção essa sensação física se movia? Se ela girava sentido horário, anti-horário, se entrava, se saía, se ia de baixo para cima, de cima para baixo. Imagine que uma animação mostra a direção dessa sensação. Vamos imaginar flechas vermelhas, setas vermelhas que vão acompanhando o movimento, a intensidade e a direção dessa experiência. Se você sentir isso em várias partes do seu corpo, identifique onde você sente mais forte. Trabalhe com a sensação dessa parte onde você sente mais forte isso. Não mais do que 3 ao mesmo tempo, mas de preferência uma, na primeira ou nas primeiras vezes. Imagine que naquele lugar, naquela área delimitada do seu corpo, onde você tem uma sensação, que tem uma direção, um movimento e uma intensidade. No momento em que você estava até então experimentando a angústia ou ansiedade, essas setas vermelhas vão mostrando exatamente como se fosse uma animação, o movimento, a direção, e você vai percebendo que aos poucos essas setas vermelhas vão se destacando do seu corpo. Elas vão se destacando, se afastando do seu corpo. E aí você começa a ver flutuando no espaço, na sua frente, as setas vermelhas fazendo o mesmo movimento exatamente como estava dentro do seu corpo, agora fora do seu corpo. E curiosamente, estude essa situação. Ao mesmo tempo em que você vai observando que esse movimento vai se desacelerando, ficando devagar, bem devagar.
Enquanto você divaga sobre isso, você vai percebendo que vai diminuindo tanto até parar. Então as setas estão congeladas no ar. Faça essas setas que antes eram vermelhas, flechas, setas vermelhas, imediatamente se transformar em setas azuis, no azul mais bonito que você puder produzir. E pegue essa imagem e vire ela de cabeça para baixo. Ou imagine que essas setas começam a fazer movimentos de novo, mas elas começam a fazer movimento ao contrário. Vamos supor que o movimento era um movimento no sentido horário, quando as setas eram vermelhas. Então, tudo parou. A seta virou azul, as setas, as flechas viraram azuis, e agora elas começam a girar no sentido anti-horário revertido, ao contrário. E aos pouquinhos elas começam a se movimentar, fazer o mesmo movimento que antes, só que reverso, ao contrário. Por isso é útil às vezes imaginar virar de ponta cabeça, de cabeça para baixo, ou simplesmente que o que ia para cima agora vai para baixo, que o que girava no sentido horário agora vai para o anti-horário. E o que ia da direita para a esquerda agora vai da esquerda para a direita e fica num loop repetindo o movimento revertido. E vá acelerando até que adquira a mesma intensidade, a mesma força, só que ao contrário. E aos poucos você vai trazendo isso de volta na direção do seu corpo para o mesmo lugar de onde saiu, só que as setas agora são azuis e o movimento está todo revertido. O processo foi todo revertido inconscientemente. E quando eu contar até 3, você vai encaixar isso de volta no seu corpo. Então vamos lá? 1, 2, 3. Encaixe de novo no seu corpo. E fico me perguntando como é a sensação de experimentar o que era de um jeito, agora é de outro jeito. Fazer a diferença dentro de você. O que tinha uma direção, agora tem outra direção. E o que era de um jeito, agora foi revertido dentro de você. E fico me perguntando se você também experimenta uma reversão no que antes era a sua experiência. Eu sei que sim. Eu sei que algo mudou. Existe um tom diferente, existe um som diferente, uma imagem diferente, uma sensação diferente. Eu sei que você percebeu e você vai fazendo aquilo amplificar dentro de você e ficar maior do que era antes. Só que agora, o contrário, as setas são azuis, vai ficando mais forte, mais intenso, maior e mais amplo o movimento. Enquanto você tenta em vão resistir, experimentar, amplificar isso, pense em alguma coisa saudável, alguma coisa que te traga pensamentos e sentimentos de bem-estar e conforto. Enquanto você vai observando, vendo, ouvindo, sentindo, conversando consigo sobre a mudança na trajetória, que isso acontece neurologicamente na sua estrutura inconscientemente. Amplifique e misture a consciência dessas lembranças de bem-estar com a sensação da reversão das setas que agora são azuis e estão mais amplas, maiores, mais intensas, indo para muito além do seu corpo. Misture as duas sensações e perceba a mudança, a importância que isso tem e o que você acredita sobre isso, o impacto que isso traz para você enquanto pessoa. E enquanto você faz isso, veja, ouça e sinta de que forma você pode lidar melhor agora com o que antes era ansiedade, temor ou angústia e quais são suas novas escolhas e recursos que agora estão disponíveis e você tenta em vão resistir, perceber e procurar a partir de agora para reagir de uma nova forma. E enquanto isso se amplifica e você vai se dando conta de que você pode, é capaz e mais do que qualquer coisa, você merece.
Imagine-se no futuro experimentando essa mudança e todos os resultados e desdobramentos positivos, onde você já mudou tanto, já fez tanto. Há diferença agora. E é isso que você experimenta nesse instante, a ponto de que essa mudança já aconteceu tanto, milhões de vezes, e por isso ela é agora tão familiar. Tão familiar como tudo aquilo que é familiar e você já fez milhares, milhões de vezes. E perceba a diferença que isso traz para a sua vida, enquanto você continuar a espalhar pelo seu corpo. Eu vou fazer agora uma contagem de 0 a 5, e quando eu contar 5, você vai abrir os olhos se sentindo muito bem. 1, 2, 3, se sentindo confortável. 4, 5. Abra os olhos. E traga em sua mente a memória de ter aprendido a estar usando algo que aprendeu para ir melhorando cada vez mais a sua vida ou a vida de outras pessoas, porque você merece fazer cada vez mais com menos.